Olá, está no ar mais uma entrevista da Band News FM com a Guide Investimentos. Eu sou a Mafelo Bisotto e a gente vai falar hoje sobre a alta da Selic, como impactam os investimentos em fundos imobiliários. E para isso, eu estou aqui com o Caio Ventura, que é analista de fundos imobiliários da Guide. Tudo bem com você, Caio? Tudo ótimo, Mafé. Muito prazer em estar aqui com você e com a Band. Prazer é meu. Bom, Caio, antes de mais nada, eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência como funcionam os fundos imobiliários. Claro, bom, os fundos imobiliários são um veículo de investimento que permite um grupo de investidores entrar em ativos do setor imobiliário de maneira geral e de dívida também do setor imobiliário, né? Então, é uma forma simplificada de se investir no setor, sem você precisar das burocracias tradicionais de se adquirir um imóvel físico, né? Então, acaba facilitando muitos pontos do espectro burocrático, né, do investimento, e também algumas facilidades que acabam sendo vantajosas em termos fiscais, né, por conta de isenção, e alguns outros detalhes que a gente vai passar aqui ao decorrer da entrevista. Ok, o que você diria então para aquela pessoa? Não, eu prefiro comprar um imóvel porque é a terra ali, é algo físico que eu sei que vai ser meu. Claro, perfeito. Bom, tem muitas vantagens realmente, né? Eu acho que três principais, né? A primeira seria a isenção fiscal, né? Visto que você possuindo um imóvel como pessoa física paga imposto sobre os rendimentos que você recebe mensalmente ali. Quando a gente olha para fundos imobiliários, possui uma isenção nesse lado, né? Então acaba ampliando seu rendimento final. O segundo ponto é a acessibilidade a uma classe de ativos, né, que você não teria como pessoa física, né? Então, eu geralmente como pessoa, olhando para pessoas físicas no geral, na verdade, existe uma barreira grande de entrada para ativos de muita qualidade, né, do setor. A gente pode pegar shoppings como exemplo. Eu não poderia comprar um shopping como pessoa física, né, visto que é um investimento muito alto a se fazer, possui um ciclo construtivo Depende se você for milionário ou não. Exatamente, exatamente. Mas, no geral, as pessoas, quando a gente olha para o perfil de investidor de fundos imobiliários, a gama de renda ali ainda não permite a grande parte dos investidores, né? Então, os fundos imobiliários acabam dando oportunidade de se investir em ativos de muita qualidade, né? Então, bom, os investimentos mais clássicos, né, que pessoas físicas possuem quanto ao setor imobiliário são ou um imóvel que aluga para outra pessoa residir, né, ali, ou uma compra de lajes, algumas lajes corporativas, né, em regiões geralmente um pouco mais secundárias, né. Quando a gente compara isso com ativos de fundos imobiliários, a gente primeiro tem uma pulverização que é muito interessante, que é quando a gente olha para os portfólios, né, a gente sempre busca recomendar portfólios que têm diversos ativos e ativos de qualidade, né. Então, eu estaria exposto a ativos na Faria Lima, ativos em Pinheiros, ativos na Paulista, quando uma pessoa física geralmente não conseguiria adquirir esse tipo de ativo, né, tendo que recorrer a opções, a localizações mais secundárias, né, e isso acarreta alguns riscos, né. Primeiro, se o imóvel ficar vago ali, existe uma dificuldade maior em substituir, né, em ocupar esse imóvel, visto que é uma localização um pouco mais secundária, e também a questão de preço, né, e ajustes ficam um pouco mais difíceis. A gente viu o IGPM explodindo, né, desde o início da pandemia. O poder de barganha para você repassar esse IGPM para um dentista, para um psicólogo, acaba sendo muito mais limitado do que você passar para uma multinacional, né, então tem esse ponto da proteção também. E o terceiro ponto é liquidez, né, visto que se você possui um imóvel de fato, precisa de dinheiro em um momento determinado, você não pode vender um banheiro da sua casa, do seu apartamento, etc., para conseguir esse dinheiro, né? Em fundos imobiliários você pode vender parte das suas cotas, que acaba facilitando bastante, né? Então, eu acho que vai mais por esse lado de vantagens, né? E também, de um ponto de vista de ciclo imobiliário, né? Quando a gente pensa no ciclo imobiliário, tem 4 fases, e cada setor vai estar no momento ali dentro do ciclo imobiliário, né? Eu, tendo investido em fundos imobiliários, tenho a possibilidade de, por exemplo, se o momento está um pouco mais desfavorável para lajes e um pouco mais favorável para galpões, eu posso fazer essa mudança, né, de preferência
facilmente, né? É uma coisa que pessoas físicas acabam ficando limitadas, né? Então, são algumas das vantagens aí dos fundos imobiliários, Mafê. Falando desse momento, né? Eu estou vendo, não sei se é uma impressão minha, né? Mas a cada esquina eu vejo um prédio subindo. Quer dizer que esse mercado ele está aquecido, né? Claro, claro. Quando a gente olha em retrospecto, né, em alguns 3 anos atrás, a gente tem uma trajetória, teve uma trajetória forte, né, de queda nos juros. Lembrando que o Brasil é um país que estruturalmente tem taxas de juros muito altas, né, historicamente, e isso acaba dando um gás muito forte para o setor de construção. Isso é refletido no número de lançamentos nas cidades, né, nas principais capitais, principalmente, e também nos preços, né, dos insumos de construção civil. Quando a gente olha para o INCC, que é o indexador de preços, né, de insumos voltados à construção civil, a gente tem uma alta muito grande nos últimos meses, né, o que acaba corroborando com esse momento de expansão muito forte que a gente tem visto. Então, realmente, tem muitos canteiros. Quando a gente olha para aprovações da Prefeitura de São Paulo, especificamente, para novos projetos, tem tido uma explosão muito grande no número de aprovações, né, de permissões da prefeitura, aprovações ambientais idem. Então, realmente é um momento bastante aquecido do mercado imobiliário. Bom, já que você falou da taxa de juros, agora a gente entra no assunto da Selic, que eu falei lá no começo, né? Até pouco tempo atrás, ainda nesse ano, a gente viu que a taxa Selic estava em 2%, que foi a taxa, enfim, mais baixa da história, né? E nesse momento, isso atraiu muitos investimentos em fundos imobiliários. Inclusive, eu tenho até um dado interessante que mostrou que essa modalidade ela tinha cerca de 90 mil investidores e saltou para mais de 1 milhão, né? Segundo o núcleo de real estate da Poli, da USP. Então, eu queria que você falasse sobre a importância, né, dos fundos imobiliários durante esse período. Claro, é um aumento tremendo, né, no número de investidores. Só pegando um espectro de tempo mais recente, quando a gente olha para o final de 2019, o setor de fundos imobiliários possuía cerca de 675 mil investidores. Tá? Quando a gente olha hoje o último boletim publicado pela B3, a gente já tem aproximadamente 1 milhão e 400 mil investidores. Né? Então, realmente, é um movimento muito forte de alta no segmento de fundos imobiliários. Né? Parcialmente, pela volatilidade mais baixa que o setor apresenta, né? Quando a gente olha historicamente, o IFIX possui 1/3 da volatilidade do Ibovespa. O IFIX é o índice que é composto pelos fundos mais líquidos, né, do setor. E também o atrativo, né, de renda mensal acaba sendo muito interessante, até mesmo para a substituição de se possuir um ativo físico. Né? Então, de fato, teve esse crescimento muito grande. E agora, com perspectiva de Selic chegando a 7, 7,5 até no final do ano, o cenário muda um pouco, né? É o fim de fundos imobiliários? Obviamente não. Quando a gente olha para a curva de juros, que é quando a gente vai comparar, como a gente vai comparar, perdão, os fundos imobiliários, né? Então, dividend yield do setor imobiliário contra uma NTNB de 2035, mais ou menos, que o título de referência, ainda apresenta um prêmio elevado, né, na curva. Porém, de fato, a curto prazo, exige dos analistas uma escolha, né, uma seleção de ativos que a gente chama de stock picking um pouco mais sofisticada. Né? Então, fundos que conseguem ancorar seus cotistas através de dividendos um pouco mais robustos, né, que são geralmente os fundos de recebíveis imobiliários que têm, primeiro, uma volatilidade ainda menor do que os fundos imobiliários de tijolo, e segundo, são conhecidos como os grandes pagadores de dividendos do IFIX. Né? Esses fundos têm tido preferência desde o início da pandemia e eu acredito que vai continuar daqui para frente, né? Principalmente pelas pressões de curto prazo que temos na inflação. Né? O IPCA tem sido reajustado fortemente desde o início do ano, né? Hoje já com expectativa de terminar o ano aí, de acordo com o último boletim Focus, em 6,88, né? O que acaba reprecificando os ativos de dívida dentro da carteira dos fundos de recebíveis, né? E com isso eles conseguem distribuir dividendos mais robustos, né? Quando a gente olha hoje para o dividend yield dos fundos de recebíveis high grade e high yield, né? Que são os de menor risco e maior risco,
temos dividendos atrativos em ambos setores, especialmente em high yield, onde a média está próximo dos 10, 11% de dividend yield anualizado, né? Então, isso acaba trazendo um pouco mais de segurança para o investidor quanto à volatilidade da cota, né? Acaba deixando ele um pouco mais despreocupado em relação a ficar olhando o seu home broker toda hora ali, o quanto está caindo, o quanto está subindo, porque ele sabe que vai ter um dividendo mais robusto no final do mês. Então, eu acho que é mais ou menos essa dinâmica. Muito bem, e realmente esse aumento da taxa Selic é um assunto que está em pauta, né? Inclusive, na semana passada, eu entrevistei o Alejandro Ortiz, aí da Guide, para falar sobre essa alta, e a gente está agora em 5,25, né? Então, eu queria saber se esse número ele já demonstra algum receio de quem investe em fundos imobiliários, né? Pelo que você falou aí, dá para continuar, né? Certo. Sim, demonstra um receio, especialmente porque a precificação vai sempre olhar para frente, né? Então, a gente vê a Selic em trajetória de alta, mas os motivos dessa trajetória de alta não vêm mostrando uma amenização, né, nos últimos meses, nas últimas semanas especialmente. Então, hoje eu diria que a grande preocupação é quanto ao cenário fiscal, né? A gente teve algumas pautas bem polêmicas nas últimas semanas que acabaram levando a curva de juros futuro mais para cima, e a curva de juros futuro possui uma correlação altíssima de mais de 88% com o IFIX, com a performance do IFIX. Isso porque dentro dos fundos imobiliários, os contratos são indexados à inflação, né? Por isso que a gente vai olhar um título que ligado, indexado à inflação, e também de longo prazo, né? Visto que esses contratos aí são geralmente de mais de 5 anos. Então, de fato, é um cenário um pouco mais difícil. Eu acho que os investidores estão olhando com um pouco mais de cautela o setor imobiliário como um todo, e dando primeiro um passo para trás para saber como vão se desenrolar alguns pontos de preocupação do cenário fiscal que você deve ter abordado com o Alejandro. Sim. E hoje, assim, para um novo investidor, o ideal é ir atrás de um outro tipo de investimento ou não? Olha, eu acho que os fundos imobiliários continuam oferecendo um retorno atrativo em termos de composição da carteira, tá? Então, pensando em diversificação, eu acho que tem espaço ainda para fundos imobiliários nas carteiras dos investidores, visto que temos um retorno atrativo, né, em comparação com renda fixa, e também o investimento imobiliário em si acaba sendo um investimento de longo prazo, né? Então, quando se investe em portfólios de boa localização, que a gestão oferece uma perspectiva de crescimento interessante, é esperado que esses ativos se valorizem com o tempo, né? Então, a cotação ali que você vê na tela é diferente do valor intrínseco do fundo, né? Então, é importante conhecer as teses, saber no que você está investindo e escolher ativos que estão mais bem posicionados para um momento de crescimento, né, e de retomada, principalmente ano que vem pós-Covid. Muito bem. Então, para fazer essas escolhas, é só conversar com um especialista da Guide, né, e saber como diversificar melhor ali o seu portfólio. Certo, Caio? Perfeito, Mafê. Muito bem, então entre no site guide.com.br e Caio, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje nessa entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais.